A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco está com mais uma pré-aula, agora para classes de adultos. Lição de número 10 para o dia 10 de março de 2024. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática nos diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nós vamos fazer a leitura bíblica, é um pouco extensa, e eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam fazer a leitura comigo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nossos vídeos que serão postados e chegarão para você em primeira mão. Inscreva-se, deixe aqui o seu comentário abaixo, deixe o seu like e nos ajude a levar mais conteúdos a mais pessoas. A ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus e perpassou toda a Igreja até a atualidade. Perpassou até chegar aos nossos dias. Ao longo dos séculos, essa celebração também tem sido uma identidade da Igreja. E nesta lição aqui procuraremos compreender o propósito, bem como a forma da ceia do Senhor, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Faremos uma exposição da doutrina bíblica da ceia do Senhor e também consideraremos suas implicações históricas. Os que podem participar desta ceia do Senhor são os membros da igreja que estão em perfeita comunhão. Os que são apenas congregados e não são batizados precisam descer as águas batismais. Observe que na lição anterior nós falamos da primeira ordenança da igreja, que é o batismo.
Agora falamos da segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, em muitos lugares os irmãos chamam Santa Ceia, traz uma perspectiva passada, pois nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo, e traz uma perspectiva presente, pois realça a nossa comunhão com Cristo, com sua igreja, e finalmente aponta para o futuro esperançosamente, pois somos lembrados da promessa da vinda de Cristo. O batismo em águas e a ceia do Senhor são ordenanças à igreja dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, mais importantes. Nós temos duas festas principais e duas ordenanças lindas na igreja: o batismo em águas e a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, um olhar para trás quando contempla Cristo, entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Então nós lembramos o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, o que ele fez por nós, como o Cordeiro de Deus foi imolado para nos dar a salvação. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Nós fomos alcançados pelo Senhor através da graça divina. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo Jesus. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, com júbilo e com expectativa. Então, a ceia do Senhor traz tudo isso para nós, para os nossos corações. Vamos ver aqui no primeiro tópico, vamos comentar um pouco a respeito da natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Observamos que Lucas 22:19 diz: isto é o meu corpo, a respeito do pão. E Lucas 22:20 diz: este cálice é o meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, nós participamos do corpo de Cristo e do sangue do Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos no emblema, é uma comparação do corpo. Nós, neste emblema da ceia, o pão e o suco de uva, traz a lembrança do que ele fez por nós e a consciência do que nós somos hoje em Cristo e a esperança do que nós seremos no futuro quando formos levados ao céu. Então, o pão simboliza o corpo e o suco de uva simboliza o sangue. Observe que a nossa posição pentecostal, a nossa tradição entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Isso é transubstanciação. E nós não concordamos com a transubstanciação. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18:20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. A Santa Ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. É para quem está em comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Ela é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente e está realmente presente, porque onde nós estamos reunidos louvando a Deus, onde estiver dois ou mais reunidos, o Senhor disse: aí estou eu no meio deles. E a ceia, para nós, ela representa, ela é uma celebração que é um memorial. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito da ceia do Senhor.
quando Paulo destaca o propósito em 1 Coríntios 11, 26, ele diz: anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 5, 21, que todos nós fomos reconciliados e justificados pela cruz de Cristo, reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Celebramos a comunhão cristã, uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever essa primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre irmãos ali naquela igreja. 1 Coríntios 1, 11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Então, Paulo reprovou a divisão, a bagunça, Paulo reprovou as atitudes erradas ali e ordenou que fizesse tudo decentemente com ordem. Então, o clima fraterno e de comunhão voltou a existir porque já estava acabando. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos e Paulo colocou as coisas em ordem. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. Indignamente, esse termo português é traduzido do advérbio grego anaxios. Anaxios. Um advérbio que indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Então, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, participando da ceia. Como estavam participando? De maneira desordenada. Quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada. Quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente. E quando se embriagavam. Então, observe que Paulo ele reclamou daquela situação e ordenou que se fizesse da maneira correta. Então, uma celebração reverente, uma celebração festiva. Se nós observarmos a reverência e também a ceia ser de modo festiva, de modo celebrativo ou uma celebração ao Senhor, isso deve acontecer para glorificar o nome do Senhor e nós recebermos aí a alegria e o gozo do Espírito Santo. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um triplo sentido de lembrança, passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte e tendo renovadas as esperanças da sua volta gloriosa. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança do Senhor para todo o seu povo. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Então, finalizando, observamos através deste pequeno comentário acerca da lição, são subsídios que ajudam na preparação da aula e nos ajudam para a aula do domingo. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, nós vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Ela é uma ordenança. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. É um ato sagrado, é um momento fino, é um momento de reverência, é um momento de temor a Deus, onde nós estamos diante da mesa do Senhor para participar do seu corpo e do seu sangue.
Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho, nossos inscritos. Muito obrigado pelos 907 inscritos. Nós aguardamos a sua inscrição, você que não se inscreveu ainda. A todos, nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo. Vamos orar juntos? Amado e eterno Deus, todo-poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, neste lugar de adoração, neste lugar de reverência, onde nós estamos, Senhor, aleluia, falando da Tua grandeza, do Teu poder, dessa ordenança que é a ceia do Senhor. Assim te agradecemos pelo privilégio, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, assim te louvamos e te agradecemos para sempre por essas e por muitas outras bênçãos sobre nossas vidas. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo e uma próxima pré-aula.